Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Comecem aí acordando, né? Acho que todo mundo já está acordado, vendo a aula de português. Olha como o dia tá bonito aí fora, solzinho bacana, pássaros cantando. E é isso, o dia começou e a gente vai continuar seguindo essas boas energias desse nosso dia, tá? Porque, ó, hoje nós vamos falar de um gênero textual que eu sou louco de coração, apaixonado por ele, que é a resenha crítica. E a resenha crítica é um gênero, digamos assim, que está imersa em nosso cotidiano, está imersa no dia a dia da gente, tá certo? Então, por exemplo, nesse tipo de gênero textual, você mesmo consegue produzi-lo o tempo todo, sem necessariamente pegar uma caneta ou um papel para escrevê-lo, tá bom? Por quê? A resenha é um gênero que ajuda as pessoas a escolherem um determinado filme, assistirem a uma peça, a ouvirem uma música, a lerem um artigo ou um livro, tá bom? Então, gênero feito para escolher. Você com certeza já fez isso alguma vez na sua vida ou alguém já fez contigo. De repente, assistiram a um episódio de uma série e aí chegaram todo eufórico, sabe? Ao seu colega, foi lá e menino do céu, tu viu aquela série, tu viu aquele episódio como tá assim fantástico, como ele está magnífico. Pense que agora ali é um filme bom, pense que agora ali é uma série bacana. Eu indico para qualquer pessoa que queira ver, porque é top. Vai ser assim, ó, algo que vai enriquecer aquela pessoa. Então, quando, digamos assim, acontece esse tipo de comentário, o seu amigo ou você que fez estão nada mais, nada menos do que resenhando sobre uma obra. A resenha é um gênero, então, que é muito comum, sim, no cotidiano da gente, tá bom? Mas, além disso, ela é um gênero que também ajuda as editoras a venderem os seus livros. Por quê? Quando eu tenho uma resenha bacana sobre uma obra, com certeza a pessoa que vai lê-la e se gostá-la vai o quê? Vai querer comprar aquele produto. Então, é uma estratégia também de marketing, tá? Para que seja vendido algo, que seja visto algo, enfim. Então, agora eu vou apresentar para vocês as características essenciais desse gênero textual, apresentar o conceito e a estrutura desse tipo de texto, tá bom? Bora lá, me acompanhe aí. Ó, conceito. A resenha ela vai ser dividida, digamos assim, em uma mistura de dois tipos textuais. No caso, nós teremos a junção do tipo textual argumentativo mais o tipo textual expositivo. Como assim, G. Anderson? O que é um tipo textual e o que é um gênero textual? Bora lá. Boa pergunta. Gênero textual ele diz respeito às práticas sociais. Ou seja, bora lá. Tem uma propaganda? A propaganda ela serve para divulgar um produto, divulgar uma marca, uma ideia. Então, propaganda é uma prática social, porque ela é usada comumente na sociedade para difundir alguma ideia. Receita, o próprio livro didático é um gênero textual, tá bom? Porque envolvem sim essas questões de práticas sociais. Mas o que é um tipo de texto? O tipo do texto, ele já é mais específico. Ele vai ter, digamos assim, características que regem só aquele tipo ali do texto, tá? Então, dentro da propaganda, como costuma ser o tipo textual? Então, vai ser um tipo textual imperativo, digamos assim, ou injuntivo, porque ele, digamos que, instrui e quer fazer você também comprar as coisas, não é isso? Então, ó, se eu fosse falar de uma redação, qual é o tipo textual ali dentro? Seria o argumentativo, porque eu expresso a minha opinião. E na resenha nós temos dois tipos textuais aí. Texto expositivo e o texto argumentativo. Ela possui esse viés duplo, por quê?
Porque ao passo que você consegue obter informações essenciais sobre a obra, sobre a série vista, você também vai encontrar é, um resumo detalhado dessas informações, mas encontrar ao mesmo tempo argumentos da pessoa que escreveu, argumentos desse resenhista. Então, é um texto expositivo que apresenta um resumo da obra. E aí, quando se fala em resumo, é realmente um resumo, tá? Não precisa ser algo longo, não precisa ser algo extenso, porque senão você vai tirar a beleza da obra que você está resenhando e as pessoas não vão querer mais assistir ou ler aquele livro se você já disse tudo o que tem. E é um texto argumentativo por apresentar uma crítica positiva ou negativa, tá? Sobre um determinado assunto. As pessoas costumam ter uma ideia, às vezes, digamos assim, inadequada sobre o conceito de crítica, por afirmar que crítica é só uma ideia negativa, quando na verdade não é isso. A crítica ela pode ser tanto um conjunto de ideias bacanas, legais, positivas, quanto também críticas que realmente sejam assim negativas. Então, pode ser construtiva, pode ser desconstrutiva, tá bom? Mas é importante, gente, saber ouvir as duas, tanto a desconstrutiva quanto a positiva, porque a gente consegue ver, se tratar de nós, o quanto estamos errados, ou então o que precisamos mudar, ou então o quanto estamos corretos em agir de tal maneira, tá? Isso é o que se passa dentro das resenhas. Eu vou ter aqui um comentário que vai me dizer se esse filme é bom ou não, se ele é ruim ou não. Mas quando eu falo em opinião, em argumentar, eu aí já tenho que ter uma noção de que, por exemplo, esse bom precisa ser justificado. Se é bom, me diga aí, meu camarada, por que ele é bom? Pois é, precisa dizer isso, tá certo? Provar, porque senão seu argumento vai ser vazio. Eu vou argumentar sem ter nenhum dado referencial a ele, sem ter nada como provar, tá bom? Então, seguindo aí, a gente vai ver a estrutura desse nosso texto. Então, tirei aí da página 83, tá? Ainda estamos no capítulo 4 do módulo 1, quase no finalzinho dele, tá certo? Então, página 83, vocês vão encontrar a resenha de A Culpa das Estrelas. E aí, quando vocês forem pensar em fazer a resenha de vocês, a primeira coisa a se fazer é o título da obra. Qual é a obra que você vai resenhar? É uma série? É um episódio de uma série? Então, coloca lá. The Flash, resenha de The Flash, resenha de Anne de Green Gables, ou Anne com E, como a Netflix trouxe. Enfim, eu trago aí informações que são essenciais. O nome da resenha. Depois do título, você vai ter um parágrafozinho, no máximo, gente, um parágrafo, falando sobre o autor dessa obra, tá? Então, o diretor, o produtor, enfim, o autor desse texto, desse filme, dessa peça, você vai falar um pouco sobre ele, ou seja, o nome dele, fala também alguma curiosidade sobre se ele já escreveu outros livros que fizeram tanto sucesso quanto, e aí você vem e dá umas informações gerais sobre o livro. Seria uma ficha técnica nesse primeiro parágrafo. Então, em que ano foi divulgado, para que público, quantas páginas ele tem. Isso é interessante ser colocado nesse primeiro parágrafo, tá bom? Qual a editora? Então, são informações, digamos assim, técnicas no primeiro parágrafo. Passando desse primeiro parágrafo, que eu já dei essa informaçãozinha técnica do livro, agora eu vou dar informações sobre ele, o que é que tem dentro dele. Então, eu vou começar a resumir. Vou resumir informações essenciais. É aqui que eu apresento quantos personagens existem na história, se, por exemplo, eu tenho mudanças de tempo, eu apresento também a noção de antagonista e protagonista. Se é um personagem bonzinho, ele é protagonista. Se ele é problemático, é um antagonista. Então você vai trazer informações de modo geral sobre essa obra resenhada, tá bom? Além disso, o que é que vocês também têm que perceber? Que dentro desse resumo, ele vai conter uma série de, digamos assim,
pistas, uma série de pistas que vão aguçar a curiosidade do leitor. Lembram da sinopse? O resumo dentro da resenha crítica nada mais é do que uma sinopse. Eu vou ter aqui, resumidamente, a história, só que de maneira a chamar a atenção do meu leitor. Então, como costuma ser esse resumo, professor? De 2 a 3 parágrafos do seu texto, tá certo? Isso quando nós estamos falando de um poder muito grande de síntese e daquela noção de que eu não preciso contar tudo que vai acontecer no filme. Eu vou trazer informações essenciais mesmo, tá bom? E aí, quando eu termino esse meu resumo, o que é preciso fazer? Você vai entrar na parte crítica. Essa crítica, ela pode ser positiva ou negativa. É legal que você faça um parágrafo ou 2 sobre essa parte crítica. Se eu quero falar pontos positivos, faz um parágrafo só sobre elogios a essa obra. E se você quer falar sobre negativo, faz um outro parágrafo falando de negativo, tá? Para não misturar essas ideias. Um parágrafo positivo, um parágrafo negativo. Por que isso é importante? Porque você começa a exercer aquilo que eu lhe falei no início, o segundo lado da nossa resenha, que é a argumentação. Passamos da parte resumida que traz as informações e adentramos agora na parte da argumentação. E eu gosto muito desse gênero porque ele me faz lembrar a redação do Enem, ele me faz lembrar redações de universidades em geral. Porque assim, a redação nada mais é do que você escrever um texto sobre um determinado tema que você vai expor sua opinião sobre aquele assunto. E a sua opinião não vai vir vazia, ela precisa vir dotada de argumentos sólidos, ou seja, ele tem que trazer referências dentro dos seus argumentos, tá? Porque senão o corretor, o leitor, não vai acreditar. Você vai dizer assim, eu gosto de A Culpa é das Estrelas porque é um livro bom. Problema seu, porque ele é bom. Agora, se você me disser se ele é bom por causa de tais coisas, aí sim, eu vou começar a validar o seu discurso. Eu vou começar a querer ler um pouco mais sobre ele, porque eu estou vendo aqui que você traz referências em suas citações, que você traz referências em sua argumentação, tá bom? Então, um parágrafo ou 2 sobre crítica. E a indicação seria o parágrafo final, é o fechamento da nossa resenha. É o momento agora que, após eu ter resumido, após eu ter argumentado, eu vou indicar a obra, eu vou indicar o livro, eu vou indicar o filme para o meu leitor. É bom? Então, indica. Não é bom? Indica também dizendo que não. Diz, eu não quero que você leia por causa disso e disso. Mas aí é que mora uma curiosidade, tá? A resenha, por mais que seja um texto escrito, em primeira pessoa, eu já vou para o próximo slide, quando ele diz assim, pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, geralmente a maioria das resenhas vai ser em terceira pessoa. Quando o narrador ele conta ali aquilo que está acontecendo, né? Digamos assim, ele expõe suas ideias, mas ele não se coloca em primeira pessoa. Ele não diz, eu penso que o livro é bom. Eu penso que esse livro é da hora. Eu penso que essa série é fenomenal. Isso não. Eu não vou me interessar só sobre a sua opinião. Então, é por isso que a redação do Enem é tão fantástica, incrível, porque você tem que fazer um texto em terceira pessoa, digamos assim, sem dizer que é o eu, que é você que está escrevendo, mas ao mesmo tempo esse texto em terceira pessoa vai estar dotado, marcado de opiniões próprias, de pensamentos seus, e o seu leitor, acredite, ele consegue perceber isso a partir de tudo que você traz ali anexado ao seu argumento, tá bom? Então, pode ser em terceira ou em primeira pessoa, mas a maioria das vezes ela é feita em terceira pessoa. Então eu não vou dizer eu penso que o filme é bom. Eu posso falar assim, acredita-se que La Casa de Papel é uma série, digamos assim, fantástica dos últimos dias, pois apresenta um enredo cheio de, digamos assim, de mistério, de cumplicidade, de aventura, de amor, enfim. Eu trago aqui, o porquê que eu disse que ela é uma série fantástica dos últimos tempos, tá? Então eu estou fortificando o meu argumento. Algo que é também muito massa de ser utilizado nas resenhas é o seu poder de ser
é intertextual, é o seu poder de usar a intertextualidade ao seu favor. Porque, por exemplo, quem nunca assistiu a um episódio de alguma série que de repente lhe fez lembrar de uma música que você já ouviu, ou de um livro que você já leu, ou de uma outra série que você já assistiu. Quando isso acontece, você pode citar, olha só, La Casa de Papel apresenta no episódio tal uma referência a tal obra, uma referência a tal filme, pois compactuam das mesmas ideias, dos mesmos ideais. Então, olha só, eu trago aí e torno meu texto intertextual. Cara, quando você faz isso, sua leitura, seu texto fica muito rico. E eu, enquanto leitor, vou pensar assim: esse menino, essa menina realmente gosta de ler. Porque, olha só, além de falar da Culpa das Estrelas, ele trouxe ainda aqui a Cidades de Papel, a menina que roubava livros. Então, eu vou ter aí uma referência a outras coisas. Isso é ser intertextual, tá bom? Então, é um gênero argumentativo, como eu já falei, por apresentar opiniões suas, por apresentar argumentos seus, tá? E também expositivo, porque nessa exposição você dá um detalhamento geral da obra. E aí, dentro dessa argumentação e exposição, você pode estar usando também ao seu favor, além da intertextualidade, funções da linguagem. As funções da linguagem, elas nos permitem perceber como esse discurso ele circula na sociedade. Então, veja só, quando se fala em linguagem, eu falo em comunicação. Então, como esse texto é comunicado? Então, ele pode vir de maneira referencial, porque eu trago um apanhado geral de ideias, uma série de explicações, e também, ele é um texto com uma linguagem conativa ou apelativa, porque eu quero convencer você, eu quero te persuadir para que você venha ler a minha resenha e depois dessa resenha, compre o meu livro. Você passe a ler o meu livro ou assistir o meu filme, tá bom? Então, ele também apresenta uma linguagem simples, tá? Esse tipo de gênero textual apresenta uma linguagem simples e o texto não tende a ser longo. É um texto mais curto. Quando vocês estiverem, daqui a alguns anos, com fé em Deus na universidade, vocês vão perceber que é uma prática muito comum os professores pedirem que vocês façam uma resenha, tá? Eu, quando cheguei, como não tive, assim, digamos, uma base tão forte, digamos, anteriormente, em minhas fases, eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer a minha primeira resenha, mas depois que faz a primeira, gente, não tem mais segredo algum. Você acelera e vai. Segura na mão de Deus e vai, tá? Porque realmente é um gênero textual muito cobrado, tanto no ensino médio quanto na universidade, tá? Na universidade, a gente não costuma ver a filmes. Geralmente, a resenha é feita sobre um artigo, sobre um resumo expandido, enfim, são sobre textos ou livros, tá? Quase nunca a gente fazia sobre filmes, beleza? Então, para fechar, a resenha crítica é um gênero que ajuda as pessoas a comprarem ou lerem alguma coisa, tá certo? Você tenta convencer esse leitor sobre um determinado assunto e ele pode comprar ou não a sua ideia. É interessante, no momento da indicação, você usar, digamos assim, coisas positivas também. Por exemplo, indica-se essa obra devido ao seu poder de comoção, ao seu poder de fazer as pessoas sonharem, acreditarem no mundo melhor. Nesse sentido, o público em geral pode lê-la, pois ela não contém trechos violentos, não contém trechos, digamos assim, que sejam proibidos para uma determinada faixa etária, belezinha? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho, tá, o nosso gênero de hoje. Qualquer coisa, leiam a página 83, tá? Releiam também, procurem outros assuntos. Vocês têm aí um Google cheio de coisas, a web cheia de coisas aí para pesquisar, tá? E, claro, podem vir me procurar sempre que quiserem. Vou estar à disposição de cada um, tá bom? Beijão, abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.